7h20. Já está gravando a tela. Aula 2. Ok. Então, eu tinha parado, falei as ações permanentes, as variações, os valores. Vamos descendo. Aí, pessoal, então a gente vai ter duas formas para fazer o nosso cálculo, né? Dois métodos. A gente tem vários outros métodos, né? Mas destaquei esses dois para a gente estar falando. O método clássico e o de cálculo na ruptura. No clássico, são determinadas solicitações, momento, né? Momento, forças horizontais e forças verticais, correspondente às cargas máximas de serviço. Calcula-se as tensões máximas correspondentes às solicitações. Algumas restrições são feitas a esse método. Os valores envolvidos são fixos, não aleatórios. As grandezas são empregadas com seus valores máximos e raramente são atingidos durante a sua vida útil. O cálculo leva frequentemente a um mau aproveitamento dos materiais, pois não considera sua capacidade plástica para reduzir as solicitações. Então, pessoal, vamos lá. O método clássico é um método simples e dessa forma acaba que desconsidera vários pontos, né? Igual quando fala aqui, ó, as cargas máximas de serviço, calcula as tensões máximas correspondentes às solicitações. Isso é, de certa forma, ruim, porque dessa forma a gente vai considerar que vai ter a incidência máxima de um carregamento, a incidência máxima do vento. E a gente sabe que na prática a nossa estrutura ela vai estar propícia ao carregamento máximo, mas uma hora ela vai estar vazia. O vento vai atuar de uma forma constante, mas em alguns momentos a gente vai ter picos de velocidade do vento e outros picos menores. Então, esse método ele é muito engessado quando a gente aborda nesse ponto, né? Aqui, os valores envolvidos são fixos, não aleatórios. As grandezas são utilizadas com os valores máximos e raramente são atingidos durante a vida útil. Então, isso quer dizer que a nossa estrutura vai estar superdimensionada, né? A gente vai ter ali peças estruturais com tamanhos desnecessários, porque a gente levou em consideração uma coisa que provavelmente, raramente, vai acontecer. Então, o método clássico é um método clássico, né? Obviamente, mas poucas vezes ele é empregado. Às vezes a gente usa o método clássico quando a gente quer fazer algum dimensionamento rápido, para ter alguma ideia, né? Aí a gente utiliza o método clássico. Qual seria a dimensão para um pilar aqui? Vai, faz ali a continha rapidinho, pronto, chegou. Pilar para viga. Então, aí a gente utiliza. Agora, para fazer de fato o dimensionamento, não, a gente deixa ele de lado e utiliza outro método como cálculo na ruptura. Nesse método, a segurança é garantida, fazendo com que as solicitações correspondentes às cargas majoradas sejam menores que as solicitações últimas, sendo estas as que levariam à ruptura. Quem não entendeu, calma que eu vou explicar ainda. De maneira geral, a NBR 6118 indica que a resistência não deve ser menor que a solicitação de carga da estrutura e devem ser verificadas em relação a todos os estados limite e todos os carregamentos, especificados para o tipo de construção. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, subir demais. Então, vamos lá. Fazendo com que as solicitações, as cargas majoradas, sejam menores que as solicitações últimas. Essa frase e essa frase aqui, ó. A resistência não deve ser menor que a solicitação da carga na estrutura. Essas duas frases, pessoal, são aí o que define, a grosso modo, do que isso se baseia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a carga que eu estou aplicando, que é a minha solicitação, ela não pode ser maior do que a carga de resistência, que é a nossa resistência. Aqui só está escrito de forma invertida, né? A resistência não deve ser menor que a solicitação, ou a solicitação não pode ser maior do que a resistência.
Aí vai, se você está lendo de lá para cá, de cá para lá, cada um entende do jeito que achar melhor. Mas não pode a resistência ser menor. Porque se você resiste suportar aí 3 quilos de arroz, eu te dou 5, vai dar merda. Vai ficar arroz espalhado para todo lado. Então, a gente tem que fazer o dimensionamento de tal forma com que a solicitação de carga não ultrapasse a resistência. Porém, aqui em cima tem um detalhe importante. As cargas majoradas. Então, a gente vai fazer essa verificação com a majoração dela, né? Então, vou tentar explicar de uma outra forma com números para vocês. Vamos supor que eu só consiga segurar 10 toneladas. Não. Vamos supor que eu consiga segurar 50 quilos, né? Não estou malhando, então só aguento segurar esses 50 quilos. É sensato eu falar que eu aguento segurar 50 quilos? Não. É sensato eu virar e falar, olha, eu aguento segurar uns 38, 40 quilos. Porque eu sei que você não vai me dar nada a mais do que isso. Então, se você me der 38, 40 quilos, eu vou aguentar segurar. Porque eu aguento segurar 50. Então, eu minorei a minha resistência. Em contrapartida, você vai me dar alguma coisa para eu segurar. Você sabe que isso pesa 30 quilos. Aí você vai virar para mim e vai falar, Lucas, olha, isso daqui você tem que segurar para mim, só que isso daqui pesa 40 quilos. Você majorou a carga, né? Então, eu sei que isso aguenta, se isso pesa 40 quilos. Então, opa, pera lá, eu aguento 50. Tá me falando que isso aí pesa 40? Ah, tá de boa, eu aguento segurar. Então, quando eu pegar, eu vou ver que eu aguento essa carga. Então, eu minorei o quanto que eu falei que eu resistiria e eu majorei a carga. Então, tem que ser feito essa conexão entre os dois. E fazendo essa conexão, a resistência tem que ser maior ou igual à carga. Entendeu? Se você fez essa conexão, minorou um, majorou o outro, e a carga está maior do que a resistência, não tem que melhorar essa resistência ou distribuir melhor essa carga. Então, aqui, quando a gente fala como é essa logística, está baseado nesse ponto, o quanto que se aguenta e o quanto que se tem para segurar. Ambos são valores de cálculo, valor de cálculo a ponderação do valor, né? Então, essa frase aqui está falando essa explicação que eu acabei de dar, que é o valor de cálculo que já tem essa ponderação. Alguém chamou aí? Esse método de ruptura, de cálculo de ruptura, usa mais do que o método clássico, então? Sim, exatamente. Exatamente. Beleza, então. O dimensionamento, de fato, a gente faz utilizando a ruptura. Entendeu? Aí, assim, vão ter pessoas que utilizam outros métodos e tal, mas é o mais, assim, a logística, a teoria dele é muito boa. Dando continuidade. Valores característicos da resistência e valor de cálculo da resistência. Então, aí é a diferença dos dois, né? Os valores característicos são transformados em valores de cálculo da seguinte maneira, perante a norma. FK, valor característico, da resistência são os que, em um lote de material, têm uma determinada probabilidade de serem alcançados, com uma margem de apenas 5% de desvio padrão. O que isso quer dizer? Exemplo, eu vou pegar e fazer o concreto, vou fazer vários corpos de prova. Eu vou romper eles para ver qual vai ser a resistência que eles vão apresentar. Feito isso, cada um vai apresentar uma diferença entre eles. Eu vou pegar, vou fazer toda uma conta ali para ver qual é o desvio padrão e vou achar o valor médio, né? Achando esse valor, eu adoto aquele valor como o meu característico da resistência, né? Quando a gente vai para cálculo, aqui vai ter a majoração e a minoração.
né? Então, os valores de cálculo da resistência são obtidos a partir da resistência característica, a partir desse valor, através da equação abaixo. Então, pessoal, valor de resistência. Eu achei que o meu FK corresponde a um concreto de 20 MPa. Então, esse é o meu valor característico. Eu não vou fazer o dimensionamento levando em consideração os 20. Eu vou levar em consideração o valor de cálculo, não o característico. Então, eu vou utilizar essa fórmula. Eu vou pegar o valor característico e vou dividir ele pelo meu ponderador, que aí vai variar de acordo com concreto, de acordo se for aço. Então, vai mudar esse valor, né? Lembra que na aula 1, né, no final da aula 1, eu falei com vocês que o aço era 1, tem aqui, ó. Tem aqui, aço 1,15, né? Esse valor concreto 1,4. Então vai dependendo do material que a gente vai estar fazendo essa ponderação para achar esse valor de cálculo. Por se tratar de concreto, o FD será FCD. O C a gente vai empregar aí como concreto, né? Então, valor do concreto de cálculo, valor do concreto característico. Então, essas aqui vão ser as nossas incógnitazinhas, ok? Continuando, os coeficientes de ponderação, esse valorzinho aqui. Concreto, o mais importante aqui, pessoal, concreto 1,4 e aço 1,15. Então, esses são os valores que a gente vai estar trabalhando para achar os valores de cálculo da resistência para concreto e para aço. Aí aqui, FD representa valor de cálculo, FCD é porque é do concreto e FYD é porque é do aço. Se o FD é para o valor de cálculo e o FK é para o característico, o C e o Y são empregados da mesma forma. Característico do concreto, característico do aço. Então, essas aí vão ser as nossas nomenclaturas, né, que a gente vai estar trabalhando com elas de agora por diante, principalmente quando a gente chegar no dimensionamento, que a gente vai fazer dimensionamento de vigas. Estados e limites. Agora a gente vai entrar naquela partezinha aqui do início, ó. Aqui, finalidade de efetuar verificações do estado limite último e estado limite de serviço da nossa estrutura. E a grosso modo, pessoal, isso daqui é o que define. Fica embaixo ou sai correndo, né? É o estado ao qual está a nossa estrutura. Os estados limites considerados no cálculo das estruturas de concreto são estado limite de serviço e estado limite último. O estado limite último é aquele relacionado ao colapso ou qualquer outra forma de ruína da estrutura que determina paralisação em parte ou total do uso da estrutura. Então, a gente dimensiona a estrutura levando os dois estados em consideração, né? Por exemplo, a minha viga vai poder ceder 2 centímetros. Se ela ceder isso aí, está dentro do estado limite de serviço. Legal, tá show de bola. Agora, se ela chegar a 5 centímetros, eu estou chegando no meu estado limite último. Ou seja, eu tenho que ter cuidado com aquilo ali, porque a situação está feia, né? Tem que tomar medidas drásticas para poder fazer o reparo daquela estrutura. Então, quando a gente chega no estado limite último, a gente passa a ter uma preocupação enorme com a obra, né? Com a construção, seja qual for o caminhar daquela edificação. Mas a preocupação é enorme. Por quê? Porque a gente tem que ter uma paralisação, a gente tem que ter, às vezes, uma evacuação daquela área. Se mora pessoas em cima, tem que sair às vezes. Então, o estado limite último é que a estrutura chegou no limite que ela não suporta mais nada, né? Quer dizer que ela vai cair? Pode-se dizer que sim, mas pode dizer que dá tempo de você tirar suas coisas, né? Depende aí do nível aqui ao qual isso se encontra, né?
Assim sendo, a segurança das estruturas deve ser sempre verificada em relação aos seguintes estados limite último. Deixa eu descer um pouco. Perda de equilíbrio da estrutura, esgotamento da capacidade de resistência em todos ou parte, colapso progressivo e outros casos eventualmente especiais. Então, quando a gente for abordar a verificação aos estados limites últimos, esses pontos a gente tem que estar abordando eles, né? Perda de equilíbrio da estrutura. A estrutura perde equilíbrio por algum N motivo. Esgotamento da capacidade de resistência. N motivos pode gerar perda da resistência. Fissura, oxidação, deteriorização. Você perde a resistência daquela peça estrutural. Pilar, viga, sapata, seja o que for, a laje, marquise, perde a resistência quase que total, né? Colapso progressivo. O que é o colapso progressivo, pessoal? É quando uma perda estrutural danifica o restante da estrutura. E aí vai fazendo isso em cadeia. A grosso modo, seria vocês associarem com o dominó, né? Você faz aquela filinha de dominó, aí quando você termina de fazer, você derruba o primeiro e sai derrubando tudo, né? Que eu nunca consegui fazer isso, particularmente. Quando eu estou colocando ali, eu sempre acabo derrubando e não chego no final nunca. Dá uma raiva do caramba. Mas seria um exemplo de colapso progressivo. Aconteceu uma coisa no início, um pedaço da sua estrutura, e saiu refletindo em toda a cadeia da estrutura, né? É importantíssimo tomar cuidado com esse ponto. E outros casos eventualmente especiais. Então aqui seria colisão de um carro num pilar. É um caso especial. Mas se eu estou fazendo estacionamento no subsolo, tem que ser previsto, né? Então, é difícil de ocorrer? Sim, mas se o cara chega bêbado em casa, pô, vai cacetar um pilar, dependendo de quem for. Aí, o que isso vai causar? Pode chegar ao estado limite último da estrutura. Já o estado limite de serviço, esse daqui é o que menos dá dor de cabeça, né? É aquele relacionado à durabilidade das estruturas, à aparência, ao conforto do usuário e à boa utilização das mesmas, seja em relação ao usuário ou às máquinas e equipamentos utilizados. Pessoal, estado limite de serviço é quando você começa a ter dor de cabeça no seguinte ponto. O cliente ele te liga porque tem uma fissura na parede, né, que ele vai chamar de trinca. Ou porque ele te liga porque ele olha para a viga e fala, nossa, essa viga está com uma barriguinha ali e tal. Então, são estado limite de serviço, né? Por exemplo, o caboclo vai dar descarga na parede do lado, ele é seu vizinho, e você escuta dentro do seu quarto, no prédio. Isso tudo inclui estado limite de serviço. Quer dizer que vai quebrar alguma coisa? Não. São pontos na sua estrutura em que você tem que ter atenção com ela, você tem que tratar aquilo ali, tem que cuidar, tem que fazer algum reparo e segue a vida, toca o barco. Agora, se você não tiver devida atenção, não tomar o devido cuidado e tudo mais, dependendo do que for, esse estado limite de serviço, ele vai se agravando e vira um estado limite último. Às vezes sem dar sinal e às vezes dando sinal. Porém, igual aqui fala, ao conforto do usuário, né? Às vezes, a norma vai indicar para a gente algumas coisas que é essencialmente para o conforto, né? Não vai causar dano estrutural, não vai ter preocupações maiores, mas incomoda o proprietário, né? Por exemplo, se eu tenho uma máquina em cima, a minha laje não foi projetada para ela e quando ela está funcionando, vibra a estrutura inteira. Não tem risco nenhum de cair, às vezes, aquela estrutura, a estrutura suporta a vibração, suporta a máquina, mas em contrapartida, eu ali embaixo não suporto ficar perto. Então, o conforto ao usuário previsto na norma. Então, tinha que ter algum isolamento, tinha que ter vários outros meios. Isso quer dizer que
está passando, sim, o estado limite último de serviço. Agora, tem algum risco à estrutura? Não, nenhum. Tem o risco de você ser talvez processado aí por quem está sendo incomodado. Mas são pontos que diferem, né? Quando a gente vai para estado limite último, a gente tem abordagem estrutural, né? A gente tem, de fato, risco para a vida, né? Agora, quando a gente está ali no estado limite de serviço, nem sempre a gente tem esse risco à estrutura, né? A gente, às vezes, está com apenas incômodos sendo gerado ao proprietário, a vizinhos e etc. Aqui, deixa eu descer. Algumas verificações são exigidas na estrutura. Então, aqui são alguns pontos da norma, que a gente tem que estar verificando. Formação de fissuras, é o chamado ELS, Estado Limite de Serviço voltado a fissuras. Estado em que se inicia a formação de fissuras. Este estado ocorre quando a tensão de tração máxima na seção transversal for igual à resistência à tração do concreto na flexão. Ou seja, tem mais força do que se suporta. Por algum motivo, vai se surgir a fissura. Às vezes, isso, pessoal, ocorre com dilatação, né? É muito comum vocês verem aí em paredes umas fissurinhas assim e tal. É mais devido a massa está exposta ao calor, depois a temperaturas mais baixas, ela vai se contraindo, expandindo e vai criando essas fissuras. Não são fissuras estruturais. Aqui, quando a gente vem aqui abordando essa parte, este estado ocorre. Aqui a gente vai abordar mais um pouco pré-estrutural, né? Então, a gente tem essa tensão de tração maior ali naquela seção de peça estrutural. Vai ter a fissura, né? É mais comum a gente ver em vigas, por exemplo. Eu tenho aqui a minha viga, o meu carregamento em cima da viga, ela tende a fletir aqui no meio, essa parte de baixo, no centro, pode criar fissuras. Então, é importantíssimo. Abertura das fissuras. Pessoal, só um detalhezinho para vocês. Fissura é a primeira aberturazinha, é 1 milímetro, e olha lá se ela tiver 1 milímetro de abertura. Então, é fissura. E aí, essa fissura ela vai se expandindo. Também definido como estado limite de fissuração inaceitável, corresponde ao estado em que as fissuras se apresentam com aberturas iguais aos limites máximos especificados por norma e que podem ser prejudiciais ao uso ou durabilidade da peça de concreto. Então, pessoal, a nossa fissura, se a gente não trata ela, se a gente não dá uma devida atenção a ela, o mínimo possível, ela vai se expandir. Dependendo do local onde ela esteja, o motivo a qual ela tenha ocorrido, a tendência é ela expandir. Tem problema isso? Não, não tem problema. Desde que esteja dentro do previsto pelo projetista e desde que esteja dentro das normas. Então, a norma permite uma abertura aqui de 0,5 milímetro. Aí está com 0,7, mas não, o projetista falou que pode ter até 0,8. Problema do projetista que quis segurar o pepino, né? Ele botou lá uma espessura maior do que a norma, mas ok, se ele falou que não cai, não tem problema. Mas não quer dizer que essa abertura não tem que ser tratada. Ela tem que ser tratada sim, tem que dar devida atenção a ela. E não adianta a gente tratar, pessoal, a abertura sem saber o motivo do aparecimento dela, tá? Então, assim, vou passar uma massa. Pô, se a abertura atingiu a alvenaria, aquela massa não vai adiantar nada, porque o reboco já foi para o saco, a alvenaria está fissurada, se passar uma massa ali para tampar, vai aparecer tudo depois de novo, principalmente se for uma que ainda está trabalhando. Então, o cuidado dela vai depender do motivo a qual ela surgiu. É importante, mas nem sempre alguém vai procurar um engenheiro, um especialista para procurar saber o porquê daquela abertura. Então, taca uma massa ali, depois vai aparecer de novo.
E o problema é de quem foi lá e corrigiu, né? Porque ainda vão atrás de quem corrigiu para falar, ó, você corrigiu, mas já abriu de novo. Você fez mal feito. É sempre assim. Então, formação de fissura, abertura das fissuras. Aí a gente vem deformações excessivas. Estado em que as deformações atingem os limites estabelecidos para a utilização da estrutura estabelecido em norma ou em projeto. Então, pessoal, literalmente a deformação da nossa peça estrutural. A nossa viga fletindo, a nossa laje, pilar que já está ficando inclinado por algum motivo, sobrecarga. Então, a gente passa a ter valor de deformação maior do que o permitido, ou pela norma ou pelo projeto, né? É igual eu falei, em alguns casos o projetista assume uma deformação, uma abertura, uma fissura maior do que a norma. Pode? Pode. Ele vai estar assinando lá, a responsabilidade é dele. Vibrações excessivas. Estado em que as vibrações atingem os limites estabelecidos para a utilização normal da construção. Então, pessoal, é o caso, por exemplo, que eu falei quando eu abordei conforto, né, o incômodo ao outro usuário. Pode vibrar a estrutura? Pode, problema nenhum. Eu estou em cima de uma laje, ela está vibrando, vai cair. Não, não necessariamente. Quem tiver aí a oportunidade de, quando tiver em Vitória, o shopping, logo na entrada, se não me engano, é Mestre Álvaro o nome dele. Ele tem as lajes de estacionamento, e aí tem aquela primeira lá em cima, que fica na cobertura lá, né? Teve uma vez que eu parei o carro ali, estava saindo para entrar no shopping, cada carro que passava na rodovia, a laje vibrava, mas vibrava muito, muito mesmo. Ah, tem problema? Não sei. Aí pergunta para quem projetou, né? Aquela vibração, ela é permitida para aquela estrutura? Eu imagino que sim, porque até hoje não caiu, mas pode ser que com o passar do tempo tenha problemas maiores. Mas a vibração excessiva, a gente tem o estado limite de serviço dela, e se a gente sobrecarregar, a gente pode tornar um estado de limite último com a nossa estrutura. Então, assim, é um cuidado que de início não preocupa, mas se você não tomar as devidas precauções com o estado limite de serviço, ele pode virar um estado limite último com o passar do tempo para a estrutura. Então, aqui ok. O estado limite de serviço decorrem de ações que podem ser combinadas de 3 maneiras, de acordo com o tempo de permanência na estrutura. Então, pessoal, que eu falei com vocês um pouco antes, né? Quando a gente vai estudar os estados limites, a gente tem as ações e as combinações. As combinações são feitas através das ações. Então, a gente combina as ações tendo as nossas combinações. Combinações, as 3 principais: combinações quase permanentes, combinações frequentes e combinações raras. As quase permanentes são as combinações que podem atuar sobre a estrutura durante mais da metade do seu tempo de vida. Então, é aquela que vai estar presente enquanto a estrutura ali estiver, né? Combinações frequentes se repetem durante o período de vida da estrutura, em torno de 50 anos. Então, pode ser que vira e mexe ela esteja ali presente, não precisa de ter tá presente com muita frequência, como as quase permanentes, que vão aí quase mais da metade, a vida inteira da estrutura, né? Mas ela tem uma presença considerável, né? Então, as combinações frequentes. E combinações raras, combinações de ações que podem atuar no máximo algumas horas durante o período de vida útil da estrutura. As combinações raras, pessoal, a gente vai ter muita incidência delas, principalmente em etapas de construção, né? Por exemplo, exemplificar para vocês, construímos o primeiro andar, batemos a primeira laje.
que o pedreiro faz? Ele pega todas as lajotas que estão ali embaixo e jogam lá para cima, para fazer a alvenaria de cima. Aí o bonitão não vai colocar elas espalhadas, porque dá mais trabalho. Aí eles fazem uma pilha em um ponto só. De certa forma, é uma combinação rara que está acontecendo naquele local. Né? Vai ficar ali aquelas lajotas, mas não vai ficar por muito tempo. Os caras vão começando a tirar, fazendo a alvenaria, e vai tirando esse carregamento. Então, é um carregamento raro na nossa estrutura. Né? Então, a gente tem essas 3 combinações, cada uma com suas observações, né? A gente vai ter vento, incidência de temperatura, incidência de carregamento, que aí são as ações, né? Ação permanente, ação frequente, mas não vamos entrar muito nesses méritos, não. Pessoal, da aula de hoje, esse daqui é a parte, né? Agora tem aqui umas imagens para mostrar para vocês. Aqui. Relação a estado limite último de serviço. As imagens não estão muito boas, mas eu acho que dá para ver mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que talvez melhorou um pouquinho, né? Então, estado limite último e estado limite de serviço. Então, repare a da esquerda e repare a da direita. A da direita tá feio, né? Tá uma situação feia. São aberturas, já não são fissuras, né? Talvez eu diria que aqui em cima essas linhazinhas poderiam ser algumas fissuras, mas aqui a gente já trata como abertura. Aqui nessa região a gente já tem o concreto desprendido. Oi, alguém chamou? Eu estou enxergando o arquivo Word. Ah, tá o Word ainda? Está no Word ainda. Então, peraí. Ah, tá, perdão. Tá o texto bem onde você Agora tá o PowerPoint aí? Vou voltar o PowerPoint agora. Show. Vê se tá em modo de apresentação ou tá no modo normal. Tá em full screen. Oi, perdão? Tá em apresentação. Tá, beleza, show. Então, esse da esquerda, estado limite último, sai de baixo, né? Só tira o essencial de casa e poca fora. O da direita, repara, a gente está com estado limite de serviço, grandes aberturas, já não mais fissuras. Aqui nesse canto a gente já tem desprendimento do concreto, né? Já dá para ver que ele já desprendeu, mas eu ainda estou no estado de limite de serviço. Eu consigo fazer uma correção nisso daqui sem ter que desocupar a minha estrutura, sem ter que parar o serviço que está sendo feito nela, ou seja, qual foi a estrutura. Então, é um exemplo. Aqui mesmo esquema, né? O da esquerda, o da direita, olha a fissura barra abertura em toda a minha ponte, né? Dependendo do nível, o tipo de serviço que tem que ser feito, você tem que parar a circulação na ponte, não tem jeito. Agora, se for uma situação que dê para você trabalhar com a ponte em funcionamento, não tem por que fechar. Agora, o da esquerda, que é essa imagem, é uma estrutura que não dá para você falar, pessoal, pode ficar aí enquanto eu conserto, né? Pelo menos não dá para botar na reta. E repara o tamanho do aço que a gente tinha nessa estrutura, porém repara que a gente não tem aqui nenhum estribo segurando. Então, eu tenho uma força nesse sentido que a estrutura suporta, mas nesse sentido não tinha nada segurando, nada travando esse aço. Então, levou a estrutura a se romper, chegando no seu estado limite. Lucas, no caso, devia ter algum estribo nessa estrutura ou veio tipo assim, não foi colocado de propósito, alguma coisa Não, aconteceu? deveria ter. Não foi colocado, não. Se tivesse e quando ocorreu isso daí tivesse perdido alguns, um ou outro teria que estar aparente aqui. E repara que assim não aparece nenhum. Então essa força de cisalhamento não tem resistência, né? Apenas na vertical o aço ali.
não dá conta do recado. Perfeito. Aqui, outro exemplo, aqui a gente está abordando literalmente um estado limite de serviço, né? A gente não teve aí uma ruptura na nossa viga, ela apenas teve um deslocamento excessivo. E como que a gente pode visualizar isso? Pô, professor, como é que eu vou saber se a minha estrutura teve um deslocamento, ela está no estado limite de serviço, sendo que a minha viga está em cima do gesso, eu não estou vendo a viga? O que eu faço? Gente, a janela. A janela aqui, ó, às vezes quando a gente tem aí uma incidência de um deslocamento excessivo sobrecarregando a nossa viga, tende a comprimir tudo isso. Geralmente a janela, quando ela é de vidro, às vezes um pouquinho de deformação ela já agarra quando você vai abrir. Então você começa a puxar, ela vem agarrando, aí depois ela desliza de uma forma mais tranquila, mais suave. Quer dizer então que se minha janela está empurrando a viga que está pressionando? Não, às vezes pode ser só sujeira mesmo. Então não adianta você sair na sua casa aí puxando janela por janela, achando que vai agarrar porque está no estado limite de serviço. Não, às vezes é só uma sujeira. Mas é uma forma da gente abordar. Aqui a gente já está vendo aqui um deslocamento excessivo, né? São aí os deslocamentos e eles causam trincas na alvenaria. Geralmente na vertical, vai depender de como foi esse deslocamento, como está sendo a distribuição de carga. Então, são coisas que vão alterando de acordo com a estrutura. Não tem uma regra, não tem um jeito certo disso ou daquilo. Quando a gente aborda a patologia gerada, é um estudo totalmente complexo, né? Porque a gente passa a ter aí vários motivos que podem gerar a mesma coisa, né? Exemplo, essas trincas vão ser sempre na vertical quando tiver um deslocamento excessivo? Não, eu posso ter trinca na vertical por outros motivos. Às vezes a massa, às vezes a execução. Então, a patologia é um caso à parte, né? Aí aqui, por exemplo, a gente tem um estado limite de serviço. O concreto desprendeu, né, do pilar. Reparem, talvez aqui o cobrimento não foi o ideal, surgiram fissuras e essas fissuras não foram tratadas. Não foram tratadas, começou a desprender as placas de concreto. Tendo soltando essa placa, fica toda a armadura exposta. Isso, com o tempo, vai acarretar no estado limite último. Quanto tempo? Pô, cara, aí só Deus sabe, né? Depende do uso, depende do local. Se for um rio, menos mal. Se for um viaduto, pô, menos mal ainda. Agora, pô, se for perto do mar, vida útil vai lá embaixo, né? E lembrando que vida útil, igual quando eu falei ali 50 anos, é porque as construções têm que ser projetadas para no mínimo 50 anos, né? Pode se projetar para mais, pode se projetar para menos? Pode, desde que você justifique o porquê, né? Geralmente, pontes, obras grandes, a gente faz para durar pelo menos 100 anos, porque não adianta, não vou fazer uma ponte, vou gastar milhões, milhões e milhões para durar 50 anos, né? Então, a gente faz para 100 anos, ela vai poder durar mais? Vai poder durar mais, desde que ela tenha as devidas atenções, o devido cuidado, tá? Não quer dizer que foi projetado para durar 50, 100, 150 anos, que chegando nessa idade, não pode mais usar. Não, pode sim, desde que tenha feito todas as manutenções ali em cima. Aí, pessoal, um pilar, né? A gente teve aqui o concreto, soltou todo, enferrujou, provavelmente através da fissura, uma abertura, oxidou, expandiu, já perdemos a área de aço, já perdemos capacidade de carga da nossa estrutura. E isso tem que ser cuidado. Está num estado limite de serviço. Eu não preciso de criar grandes dores de cabeça por causa disso. Estado limite de serviço, não é estado limite último ainda essa estrutura. Mas, igual eu falei, estado limite de serviço. Tem o limite dele. Chegou nesse limite sem ser cuidado, você já está entrando no estado limite de serviço,
de estado limite último. Chegou no limite dele, vai desmoronar tudo. Então, tem que tomar cuidado. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma correção, faz um reforço estrutural na nossa estrutura. Aí, nessa situação, teve que se fazer em todo o pilar, né? Então, poderia, talvez, ter corrigido apenas apenas essa região? Talvez sim, mas por algum motivo achou-se mais sensato fazer por toda a região do pilar, né? Até porque aqui a gente já tinha comprometido mais da metade dele, né? Então, mais sensato. Sim, gasta-se mais trabalho, mais tempo, mais material, mas é mais sensato. A partir do momento que você coloca a responsabilidade sua, é melhor ter cuidado. Reparem na foto, pessoal, aqui atrás ó, já tem um pilar que já foi reparado, né? Então, a estrutura estava ruim como um todo. Aí aqui uma situação onde a gente tem a viga e o pilar tendo que ser reforçado, né? Outro caso de estado limite de serviço, pode ser que a estrutura como um todo já estava em estado limite último e aqui estão recuperando toda a estrutura. É possível fazer isso, não tem problema. Dá mais trabalho quando você chega no estado limite último, porque o reparo é N vezes maior, o custo é bem maior, mas nada que impede de se fazer isso, né? Pode se fazer quando chega no estado limite último também. Aqui um pilar, pessoal, é a situação que ele estava e como ele ficou. Quem olha isso daqui não fala que um dia quase morreram alguém ali por perto, né? Tudo bem, exagerei um pouquinho, mas é a diferença. Aqui é uma situação, não sei se vocês conseguem ver com a mesma nitidez que eu consigo ver, mas reparem que as barras de aço, elas não foram comprometidas. Elas estão visivelmente, aparentemente, em um bom estado. Então, a gente não precisa de fazer reforço como esse caso aqui. A gente não precisa de envelopar, a gente não precisa de chegar nesse nível. Então, aqui a gente pode considerar um estado limite de serviço sem danos maiores à estrutura como um todo. Repara aquele ponto ali, trata bonitinho, concreto. Usa, às vezes, um produtinho aqui para ter uma aderência melhor com o novo concreto e segue a vida, sem problema nenhum. Ok, pessoal? Então, assim, deixa eu voltar aqui. Show. Então, assim, a gente tem o estado limite de serviço, o estado limite último. Ambos a gente tem que tomar cuidado com eles, quando a gente tiver com o estado limite de serviço, principalmente. Por quê? Porque se a gente intervir nele, a gente vai evitar muita dor de cabeça, vamos ter economia, entre outros pontos que vão beneficiar. Agora, se a gente não intervir, a gente esperar ele chegar num ponto excessivo, o custo é maior. E aí a gente começa a ter problema de custo-vida, né? Porque a estrutura pode estar comprometendo a integridade de quem estiver ali embaixo. Eu costumo dizer o seguinte, a forma para a gente conseguir diferenciar estado limite último e estado limite de serviço. Estado limite de serviço, você pode ficar ali embaixo, não tem problema, né? Você está em segurança. Agora, se tiver em estado limite último, não. Sai de baixo, não fica perto. Se for prédio, vai para longe, porque tem chance daquilo cair. Quer dizer que vai cair em um curto período? Não, pode ficar um ano, igual aquele pilar que eu mostrei para vocês, né? Todo torto. Quer dizer que a estrutura vai cair já? Não. Ela pode aguentar ali um dia, uma semana, um mês, um ano. Só Deus sabe o quanto, né? Mas ela já está num estado ao qual ninguém pode dar garantia daquilo. Ninguém pode falar, ó, vai lá e pega as suas coisas que dá tempo. Não, pode ser que não dê tempo, né? Então, a gente tem essa diferença entre os dois. E o dimensionamento a gente aborda em relação às nossas combinações, priorizando o método de ruptura.
Pessoal, para hoje é isso que temos. Realmente vamos acabar um pouquinho mais cedo, porque não tivemos problema com a transmissão. Graças a Deus, sinal que funcionou direitinho, dá para confiar então. Alguma dúvida aí, pessoal? Podem ativar o som, podem perguntar, podem falar, tá tudo certo. Edjane está perguntando se você vai disponibilizar o Sim, o material. Eu vou converter, eu consigo disponibilizar para vocês apenas os links do YouTube. Então, o que eu vou fazer? Eu estou gravando todo esse conteúdo, vou estar jogando para aquele canal no YouTube. Então, quem quiser pode entrar no YouTube, eu vou colocar lá a aula tal, certinho, igual está no fórum. Vai estar lá no YouTube. Oi? Qual o nome do canal? Tem num fórum, tá? Professor Lucas Goltara, tá? Se não me engano, tá desse jeito. Aí vou estar jogando lá no canal e eu vou estar pegando o link do vídeo e estar jogando no fórum. Aí quem quiser estar acessando o fórum para ver, pode. Ou quem quiser já ir direto no YouTube, também pode. Então vai ficar lá. Aí já um abençoado quem? Caroline botou aí, perfeito. Que aí vai estar disponível tudo lá para vocês. Beleza? Algum outro detalhe aí, pessoal? Nada? Professor, sobre a questão de trabalho, essas coisas assim, você vai passar por agora ou não?